Olá! Ela é uma mulher na casa dos 40 anos que cresceu com muito amor de seus pais. E eu também sou uma mãe que agora está passando esse amor para o meu filhinho. Você pode pensar que eu devo ter vivido uma vida muito feliz, mas minha vida teve seus próprios momentos difíceis e grandes altos e baixos. Esse foi o meu casamento, que não durou muito. Agora, vou contar a história de como me divorciei do meu ex-marido, que virou minhas entranhas de cabeça para baixo. Meus pais cultivavam estufas no campo e criaram eu e meu irmão. Ambos eram dourados, mas amavam muito seus filhos. Meus pais cresceram saudáveis, e meu irmão e eu nos formamos na faculdade. Mais tarde, meu irmão se tornou um professor do ensino médio em Seul, um ex-funcionário de escritório de uma cidade perto de minha cidade natal que se formou em um colégio de professores. Querida, o homem que decidiu como eu viverei sozinha sem você. Minha mãe morreu de câncer aos 32 anos de idade. Naquele momento, ela estava triste como se seu mundo tivesse desmoronado. Quando meu irmão se casou antes de mim, 2 anos depois, e quando me casei com meu marido, 2 anos depois, você me ajudou muito. Meu marido era o único que eu conhecia, então nunca houve um momento em que o mel não caísse de seus olhos. Meu marido trabalhava em uma corretora e trabalhava no setor de investimentos, e seu salário era bastante alto devido ao seu bom histórico. Mas dinheiro. Casei porque gostei da forma como ele sempre cuidou de mim, mesmo estando ocupado. Eu sabia que meu marido e eu definitivamente seríamos um bom casal como meus pais. Mas a vida nunca saiu do jeito que eu pensava. Meu sogro, prometo-lhe que assumirei a responsabilidade e o farei feliz. Olá! Ela é uma mulher na casa dos 40 anos que cresceu com muito amor de seus pais. E eu também sou uma mãe que agora está passando esse amor para o meu filhinho. Você pode pensar que eu devo ter vivido uma vida muito feliz, mas minha vida teve seus próprios momentos difíceis e grandes altos e baixos. Esse foi o meu casamento, que não durou muito. Agora, vou contar a história de como me divorciei do meu ex-marido, que virou minhas entranhas de cabeça para baixo. Meus pais cultivavam estufas no campo e criaram eu e meu irmão. Ambos eram dourados, mas amavam muito seus filhos. Meus pais cresceram saudáveis, e meu irmão e eu nos formamos na faculdade. Mais tarde, meu irmão se tornou um professor do ensino médio em Seul, um ex-funcionário de escritório de uma cidade perto de minha cidade natal que se formou em um colégio de professores. Querida, o homem que decidiu como eu viverei sozinha sem você. Minha mãe morreu de câncer aos 32 anos de idade. Naquele momento, ela estava triste como se seu mundo tivesse desmoronado. Quando meu irmão se casou antes de mim, 2 anos depois, e quando me casei com meu marido, 2 anos depois, você me ajudou muito. Meu marido era o único que eu conhecia, então nunca houve um momento em que o mel não caísse de seus olhos. Meu marido trabalhava em uma corretora e trabalhava no setor de investimentos, e seu salário era bastante alto devido ao seu bom histórico. Mas dinheiro. Casei porque gostei da forma como ele sempre cuidou de mim, mesmo estando ocupado. Eu sabia que meu marido e eu definitivamente seríamos um bom casal como meus pais. Mas a vida nunca saiu do jeito que eu pensava. Meu sogro, prometo-lhe que assumirei a responsabilidade e o farei feliz. No início do nosso casamento, meu marido parecia me dar uma estrela no céu. Por causa de sua aparência vigorosa, seu pai, seu irmão mais novo e sua irmã gostavam dele. Meus sogros que conheci pela primeira vez, e minha cunhada, irmão do meu marido, também foram pessoas comuns que me receberam gentilmente. Mas alguns dias antes das minhas primeiras férias depois de casar, recebi uma ligação da minha sogra e soube que algo não estava bem. Portanto, será agitado para cozinhar a quarta refeição, então você tem que vir conosco no início da manhã antes do feriado. Sim, tenho certeza que faz alguns anos que me livrei do meu marido, Marlon 4. Dizem que a comida é barriga de porco grelhada ou não muito diferente do habitual, mas é a quarta comida. Ele está falando de algo que não sabe. Foi por isso que fiz uma pausa porque não estava me sentindo como eu. Uma nora jovem e saudável entrou em casa, então por que ela não realizou um sacrifício? Foi um absurdo. Aparentemente, quando fomos em nossa lua de mel e fomos cumprimentar, ele era muito carinhoso com nossos pássaros, mas era um pouco insistente.
Quando perguntei ao meu marido o que estava acontecendo, ele coçou a parte de trás da cabeça. Sinto muito, mas minha mãe me disse outro dia que seria a quarta de novo. Na época, eu me perguntei se ele realmente queria, mas acho que ele realmente se decidiu. É um ritual, minha família é nora desde que minha irmã se casou, e não é difícil ficar na quarta até que meu pai a retire da festa de fim de ano. Mas é ridículo dizer que só porque sua nora entrou em casa, você traria de volta os sacrifícios que foram destruídos. É como se você fosse me mimar. Ei, o que mais você acha até agora? Enfim, todas as noras de outras casas estavam fazendo isso, mas era exatamente o que estavam fazendo. Eu acho, você não pode simplesmente fazer isso. Eu só tenho que ir e ajudar. Achei que a resposta do meu marido foi insincera e irresponsável, mas como era meu primeiro feriado, ainda era difícil para meus sogros. No final, como disse minha sogra, fui para a casa dos meus sogros de manhã cedo para comer shimoji. Eles apenas me dizem para fazer isso e aquilo, e eles realmente não querem levantar a mão. Minha cunhada, que não era casada, disse que viria no dia do feriado, e ela não desceu para comer, e o sogro estava deitado no quarto assistindo TV. Além disso, quando meu marido tentou me ajudar, minha sogra deu um tapa nas costas dele e disse: "Por que você não faz isso? Desde quando você saiu do exílio para as férias, não é verdade que Saia está apenas recebendo água em suas mãos enquanto trabalha tanto? Apresse-se e descanse ao lado do seu pai." Mãe, eu também sou uma trabalhadora assídua. É a nossa rivalidade. Você foi com você que ganha um salário magro, e meu filho, que ganha 10 milhões quando ganha 500 ou 600 por mês, mesmo que não ganhe um mês. E em primeiro lugar, se um homem entrar na cozinha, ele será imundo. Olhei para o meu marido em pânico e disse-lhe para dizer alguma coisa, mas meu marido me notou, sorriu bem-humorado e entrou no quarto principal e roncou para dormir. Então eu abaixei minha voz naquela noite e perguntei o que ele estava fazendo, e ele disse: "Ei, eu não sei o que estou fazendo. Sinto muito, não posso simplesmente dar-lhe um pouco de ajuste quando você está na casa dos meus pais? O que você está fazendo com os adultos que só estão fazendo as coisas agora? Em vez disso, eu vou para casa e serei melhor para você." O que foi ainda mais absurdo foram as palavras da minha cunhada durante a quarta refeição pós-jantar no dia seguinte. "Este Don Tyson é um pouco maduro, as ervas parecem ser um pouco imaturas, e minha nova irmã, eu sou um comedor exigente, mas eu preciso trabalhar duro na frente da minha nova irmã. A moça chegou cedo e nem ajudou com a comida, então como você faz uma revisão da comida, quanto mais dizer que ela teve dificuldade? Ei, esse tipo de coisa é feita pela nora. É por isso que não vou me casar e morar sozinha." Minha irmã disse que se ela não quisesse fazer isso, ela não deveria se casar. Eu tinha um temperamento de verdade. Quando fui para a casa dos meus pais depois de comemorar as 1000 festas assim, senti que ia chorar quando vi minhas patas. Câncer. Meu pai ficaria chateado se ria da gente por não saber, não consegui falar nada e tive que ir para casa. Era o primeiro feriado depois que eu me casei, então foi difícil e desconfortável para meus sogros, então eu passei de uma maneira tão tola. Depois disso, toda vez que visitava a casa dos meus sogros para um evento, meus sogros só cuidavam do filho e tentavam me tratar como insignificante. Marley disse que sua cunhada era mais rasa do que seu valentão, e ela só queria calar a boca sobre como nós e Ion estávamos passando por um momento difícil e não nos casarmos. Depois de apanhar algumas vezes, não sou um e me pergunto por que tenho que fazer isso. Decidi largar tudo. Então, quantas horas você tem? Mas você ainda não veio, então não se preocupe, você não fará a quarta refeição. É o suficiente para ir mais tarde à noite. Vou vê-lo mais tarde. Ignorei a mensagem da minha sogra para vir cedo para o segundo feriado. Quando meu marido me perguntou o que eu ia fazer com a comida, eu respondi: "Eu estarei no almoço mais tarde, para que eu possa levá-lo e ir para a casa de seus pais." Bem, minha mãe definitivamente vai virar de cabeça para baixo, mas fique quieto. Até agora, quando você for para a casa de seus pais, você sempre sentirá pena de mim. Eu vi você implorando e tentando se sair bem, e eu aguentei, mas há um limite para isso, e eu não posso viver assim o tempo todo, e eu fiz o meu melhor para ser bom para sua família.
Mas a única coisa que recebo de volta é a atitude da sua família que me trata como um corpo. Ele suspirou e disse que não sei. Quando fui à casa dos meus sogros naquele dia, eles ficaram chocados ao ver a comida que eu trouxe. O que é que está a fazer? Você não sabe que a comida número 4 é autêntica? Eu nem sei quem fez, e não sei como foi feito. Quantos antepassados tremeriam? Está correto. Mãe, eu estava casada com essa casa há menos de um ano, então por que eu deveria ser a única que nem é do sangue dessa família? Se você tem coração, eu levo tudo de volta, então, a partir de agora, minha mãe vai cozinhar a noite toda sozinha. Você disse que não queria entrar na cozinha. Você chamou a moça que estava descansando em Seul para se juntar a você? Como chego lá? Com minhas palavras, meu cunhado suspirou profundamente atrás dele, e ele não podia dizer nada. Fingi não perceber e entrei no meu quarto e descansei até de manhã, mas ainda assisti o tempo todo, e tudo o que pude fazer foi preparar um sacrifício em prol da vida. A atmosfera estranha. Sentindo, minha cunhada olhou para mim e apenas tomou café da manhã com calma, e assim que cheguei, voltei direto para Seul. Eu vou fazer um sacrifício, então você tem que lavar a louça, e eu não vou fazer isso. Oh meu Deus, eu perdi. O que eu sei que faço com água nas mãos, não é mesmo? Eu aprecio isso. Mãe, vamos para a casa dos seus pais. Até logo. Naquele dia, deixei a louça para minha sogra e fui para a casa dos meus pais. Marido. Enquanto dirigia, gritava: Você deve ser real também. Meus pais me criaram através de uma vida inteira de dificuldades, então por que eu não posso simplesmente dar-lhes algumas vezes por ano? Enquanto isso, quando você vai para a casa dos meus pais, você nem levanta a mão quando seu pai cozinha. Meu pai me disse para ficar quieto e meu pai mimou a mim e ao meu irmão através de uma vida inteira de trabalho duro. Não vou continuar fazendo isso com seus pais. Mas a primeira vez que você não recua assim, você tem que ir em frente. Eu não acho que ele vai me ignorar, então eu vou me esforçar um pouco desta vez. Então me ajude ou não diga nada. Depois disso, eu sempre saía para comer em seus aniversários e eventos. Ainda assim, como nora, tentei fazer tudo o que podia. O que é ainda mais absurdo é que a partir do feriado seguinte, o sacrifício não estava mais lá. Que tipo de aceitação é um sacrifício sem sinceridade? Por causa da greve de uma pessoa, a fortuna natalina desapareceu novamente um ano depois de ter sido retomada. Depois disso, meus sogros muitas vezes me olhavam com desaprovação, mas eu não os via algumas vezes por ano de qualquer maneira, então tentei aturar e viver minha vida com a boneca básica da nora. A primeira vez que aguentei tamanha crueldade foi por causa do meu marido, que era bom comigo. Exceto pelo momento em que brigamos com meus sogros, não houve grandes problemas entre o casal. Meu marido na casa dos meus sogros era um pouco uma vergonha, mas eu consegui aguentar porque foi ele quem esfregou meus ombros e tentou fazer muitas tarefas domésticas quando cheguei em casa. Alguns meses depois das minhas terceiras férias depois de me casar, engravidei do meu tão esperado filho. Mas a partir daí, meu marido começou a se decepcionar. Querida, por que você fica colocando suas meias e cuecas de cabeça para baixo e saindo do nada? E é fim de semana. Como você não consegue nem pensar em lavar a louça? Eu também estou com dificuldade de trabalhar, estou grávida, e meu corpo está constantemente cansado. Eu também queria fazer uma pausa nos fins de semana, então eu fazia todo o trabalho doméstico nos dias de semana, porque você estava ocupado. Ainda assim, e se você fingir trabalhar nos fins de semana, mas já faz pouco mais de um ano que se casou, e já mudou assim. O primeiro autocuidado do meu marido se foi. Ela basicamente tira a roupa a qualquer momento e nem tenta tocar nas tarefas domésticas. Quando pedi para aspirar no fim de semana, ele disse que estava cansado e tapou as orelhas. Aí eu fiquei com muita raiva e falei: Ei, não sei o que fazer. Eu ganho algumas vezes mais dinheiro do que você, então por que eu não posso fazer isso por você? E agora que tenho o meu, vou viver confortavelmente em casa. Eu tenho tentado ficar bem para você, certo? Meu marido disse orgulhosamente que era assim. Quando tive um filho, me perguntei o que iria fazer, então mostrei minhas verdadeiras cores confortavelmente. Era ridículo, mas eu não queria me divorciar porque não queria fazer mais tarefas domésticas quando tivesse filhos, então eu apenas aguentei.
Por mais fácil que seja me divorciar no mundo, eu achava que o divórcio deveria ser feito com cuidado, então pensei que a partir daí, eu viveria gradualmente com meu marido e lealmente. Mas o problema é que minha relação com meu marido e meu pai começou a se deteriorar. No início, meu marido ainda era maldoso com meu pai. Mas com o passar do tempo, ele parecia estar um pouco mais confortável com o pai. Mas a facilidade do meu marido com o meu pai era uma bagunça aos olhos do meu pai. Em primeiro lugar, meu marido olhava para o telefone toda vez que comia. Mesmo que você coma comigo, não é educado fazer isso na frente de adultos, certo? Ainda assim, meu pai não se atreveu a dizer nada nojento para o precioso filho de outra pessoa, e ele apenas parecia desconfortável, certo? Mas, enquanto isso, meu marido disse isso em voz alta sem nem perceber. Ah, essa emoção, bom, eu perdi de novo. Ah, se você vai fazer isso, porque você recebe um salário alto para dirigir, e mesmo que eu faça, eu vou fazer melhor do que isso. Meu marido vê um artigo sobre um time profissional de beisebol pelo qual ele estava torcendo. Eu estava xingando na frente do meu pai. Ela já havia ficado insatisfeita com a refeição do marido antes, mas ficou com raiva dela. Não é indelicado olhar constantemente para o celular quando está comendo com um adulto? Eu aguentei até agora, mas como meu sogro pode estar assistindo na frente da mesa, e é frustrante. E mesmo que eu não tenha nada a dizer, é muito mais divertido olhar para o meu telefone do que me forçar a falar sobre isso e aquilo. Não é suposto ser fácil de comer? Ayu, é desconfortável, querida. Que tipo de hábito você tem a dizer ao seu pai? Posso pedir desculpas rapidamente? Ela olhou para o marido com alegria enquanto ele estendia o cobertor. Em outra ocasião, quase desmaiei enquanto olhava pela janela da sala do meu pai. Por que você fica mexendo tanto, sua besta? No quintal dos meus pais, meu pai tinha um cachorro chamado Nureung. No entanto, meu marido tinha saído para falar ao telefone por um tempo por causa do trabalho, e ele aparentemente ficou rabugento com o esquilo que o observava e continuava a construí-lo. Meu marido se aproximou dela e a chutou com o pé. Papai, eu. Papai, entrei em pânico e saí correndo para o quintal. Por sorte, ele não se feriu. Você repreendeu seu marido com uma voz completamente irritada, não é? O que você está fazendo com um cachorro que não consegue falar? Por que você parecia tão diferente do que costumava fazer? Eu nem sou uma pessoa, então qual é o problema? Eu estava irritado porque estava me distraindo do meu trabalho. Por que ele era assim em primeiro lugar? Estou tão decepcionado que tive a maneira errada de olhar para as pessoas. Quando isso acontecia repetidamente, os sinais do meu marido e do meu pai continuavam a errar. Não pude deixar de sentir um carinho gotejante pelo meu marido. Mas eu já tinha enchido meu estômago com um homem, então não pensei em me divorciar imediatamente. Desde entrei em licença paternidade após o nascimento do meu filho. Mesmo assim, meu marido não me ajudou, mas mesmo assim nem tocou nas tarefas domésticas, dizendo que não tinha muito tempo para descansar em casa. Às vezes eu me perguntava por que eu me casaria com uma pessoa dessas. No entanto, como seu salário estava aumentando constantemente, meu marido muitas vezes não podia tirar muito tempo de folga após o trabalho ou nos fins de semana por causa de vendas, ligações de clientes, etc. Foi por isso que achei que devia ser muito cansativo, então entendi da melhor forma possível. Então, quando nosso filho tinha apenas 5 meses, minha paciência e carinho começaram a se esgotar. Aparentemente meu corpo não sente o mesmo, então acho que vou fazer um check-up médico. Eu não sei qual é o grande problema, mas se você tem uma doença, acho que é melhor tratá-la antes de criá-la. Então, pai, vou marcar uma consulta para você no hospital. Então venha para Seul. Marquei uma consulta para um check-up médico em um hospital em Seul em cima do meu pai, que estava preocupado com sua saúde por causa de sua idade. Disse ao meu marido. Querida, quando meu pai vem do interior para um check-up médico desta vez, posso deixá-lo ficar na minha casa por alguns dias? Eu só quero levar meu pai por Seul por cerca de 3 dias para que eu não tenha que ocupar seu tempo, então meu Sunjeon é muito jovem para dar a volta este ano, mas o quê? Que tipo de casa de hospedagem é a minha casa? Minha casa vai ficar apertada, mas eu não tenho condições de colocar meu sogro para dormir por alguns dias. Quando chego em casa, estou cansado e quero descansar, mas se meu sogro estiver aqui,
Vou conseguir descansar confortavelmente? São 3 quartos, mas não é bom, é apertado e a cada feriado, você fica na casa dos pais por um dia. Toda vez que venho da casa dos meus pais, faço apenas uma refeição porque não tenho tempo, mas não aguento por alguns dias. Também sou filho dos meus pais. Ah, então você é um bastardo? Mas não me machuque, não é isso? Eu não tenho uma boa relação com meu sogro, mas não me deixe desconfortável. Você vive confortavelmente em casa todos os dias, mas eu sou uma funcionária de escritório que precisa desesperadamente de uma pausa. Eu estava com tanta raiva. Ainda assim, os pais do meu ex-marido tentaram me dar presentes para as festas de fim de ano no aniversário dos meus sogros, mas eu estava em uma guerra fria com meu marido por alguns dias porque ele era um pai normal e não deixava meu pai dormir por alguns dias. E um dia antes do check-up médico que meu pai deveria fazer, eu saí de casa com meus pertences para dar ao meu marido o bebê depois do trabalho. Onde quer que você vá, eu vou fazer um check-up de saúde para o meu pai e vou ficar alguns dias. Você disse que estou em casa fazendo tarefas domésticas, cuidando das crianças, brincando e comendo. Por que você não faz isso sozinho? O que você faz quando vai trabalhar? Tire férias ou cuide dela, minha Alba, como fazer fórmula, como dar banho na criança, no pai da criança, todas as coisas que você não sabe.